Bubble, Flutterflow, Python, V0, Next, TypeScript, React. Todo ano, todo dia, alguém me pergunta alguma tecnologia que deveria utilizar para criar o seu micro-SaaS, para criar a sua startup. E literalmente eu respondo qualquer uma. Por que qualquer uma? Porque é exatamente esse o processo que eu estou fazendo para testar muitas ideias e é o processo que eu estou utilizando e vou também documentar aqui para vocês de como eu estou criando alguns micro-SaaS. Primeiro, experimentando a oferta do mercado, prototipando com, por exemplo, essa ferramenta que você vê na tela, que é a ferramenta chamada N8N, e desenvolvendo muitas outras ferramentas utilizando mais código, por exemplo. E por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar para você. Primeiro, você precisa entender que, sinceramente, depois de 25 anos de trabalho com programação, hoje eu posso dizer para você seguramente que pouco importa a tecnologia que você vai começar. Porque muito provavelmente a tecnologia que você vai utilizar, ela atende muito bem a demanda dos seus 3 usuários que você vai ter simultaneamente no seu sistema e não, a sua ideia não é a melhor ideia do mundo. Por quê? Porque se você tivesse essa melhor ideia do mundo, certamente você muito provavelmente já teria implementado e já estaria milionário, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente tem que puxar um pouco para a gente é esse ponto da humildade. Ou seja, eu tenho uma ideia, sim, ela pode parecer maravilhosa, mas ainda eu tenho que testar porque eu sou uma pessoa limitada e a minha visão da realidade, ou seja, a visão de que alguém precisa resolver esse problema, é uma visão muito curta, ou seja, a minha visão ela pode estar errada. E qual a melhor forma de testar isso daqui? Eu vou dar um exemplo para você, como que eu estou fazendo aqui no Convexa, que é um software que eu estou utilizando para fazer chatbots IA. E da onde eu tirei essa ideia? Eu tirei essa ideia desse livro aqui, o Lean Startup. Para quem não conhece, a Startup Enxuta, ou a Lean Startup, é uma metodologia que foi criada, ou melhor, foi escrita aqui no livro pelo Eric Rice, porque quem foram os criadores, literalmente, foram outros caras como Steve Blank, mas ele foi o cara que documentou e compilou, então por isso ele teve bastante sucesso com relação a isso. Mas o que isso significa? O Eric Rice, ele tem um capítulo aqui inteiro só para falar como que você deveria criar o seu micro-SaaS. E adivinha, ele não fica falando de tecnologia. Basicamente, ele coloca aqui uma possibilidade de você criar o seu micro-SaaS ou SaaS, não importa o que você queira chamar, porque a gente está falando aí de filosofia e não de tamanho de software. Mas ele explica que muitos casos que deram certo, como por exemplo o caso do Easy Taxi, o caso do Hotel Urbano, são casos que já se tornaram grandes empresas, algumas empresas até nem existem mais, mas fica aqui como estudo histórico para você. Para esses dois casos, como por exemplo o Easy Taxi, que eu já falei, como é que os caras faziam? Eu lembro que o Thales, que é o criador original do Easy Taxi, foi um dos fundadores do Easy Taxi, ele divulgou o aplicativo, divulgou numa página de internet, então a pessoa fazia o pedido através de um formulário, provavelmente HTML ali bastante simples, então ele recebia isso numa listagem, muito provavelmente, acho que o WhatsApp não existia na época, mas deveria ser num e-mail qualquer, e ele ligava para o taxista e pagava o taxista na mão. E por que que isso se chama concierge? Porque é justamente isso, é o recepcionista que vai fazer tudo manual, de uma forma e um serviço 5 estrelas. O que eu quero dizer que é aquele serviço que ele não escala. E por isso que a tecnologia, no estágio inicial, ela não é importante. Só que, pensa comigo, se a tecnologia em si, para suportar os seus 3 usuários simultâneos ali, ela não é importante, por que que então você deveria se preocupar numa coisa que é escalável, no banco de dados ou qualquer outra coisa do tipo? Eu vou usar de novo aqui o Convexa como exemplo. O Convexa, como ele é um chatbot IA, eu, ao utilizar o N8N, que é essa ferramenta aqui que você movimenta em blocos, que você pode colocar aqui o seu prompt, você pode conectar no WhatsApp e tudo mais, ela te traz uma flexibilidade muito grande. Contudo, porém, no entanto, ela é uma ferramenta em que ela ainda necessita, pela sua filosofia de desenvolvimento, não é porque ela é uma tecnologia fraca, pelo contrário, é uma tecnologia que aguenta muitos e muitos usuários, mas ela é uma tecnologia que ela não suporta uma coisa chamada
multi-tenants. A não ser que você faça algumas adaptações, mas no geral ela é uma tecnologia que ela é focada para ela atender muito bem um cliente, o que te limita razoavelmente ali no contexto de SaaS, porque o contexto de SaaS é um contexto em que você vai ter muitos clientes pagando barato. E tá tudo bem, eventualmente você pode ficar a vida inteira no N8N atendendo 3 ou 4 ou até 5 clientes por mês e você vai estar ganhando muito bem, obrigado. Mas por que eu estou vendo isso daqui como uma oportunidade? Porque depois de implantar para alguns clientes a um valor de R$ 7.500, é normal que você comece, no caso Convexa, é normal que você comece a chamar a atenção de outros clientes a qual eles não estão interessados em pagar R$ 7.500, ou porque isso não é o público deles, ou então porque muito provavelmente é salgado para o bolso, não é um público que eu quero trabalhar, mas eu, como uma pessoa de negócio da internet, eu não posso deixar de olhar para esse mercado. Então, eu decidi transformar o nosso Convexa num micro SaaS. E qual tecnologia que eu utilizei? De novo, a tecnologia não importa. Eu vou falar qual tecnologia que eu utilizei, mas eu quero explicar para você o que eu fiz. Primeiro, quando eu comecei a entender essa demanda no mercado, em vez de pensar em micro SaaS, o que eu fiz? Eu peguei e utilizei os conceitos de Lean Startup do Concierge. Só que eu validei a minha ideia remunerado. Como assim? Em vez de eu ficar ofertando um planinho a R$19,90, eu ofertei esse serviço de chatbot no N8N mesmo, instalando para poucos clientes, e eles me pagando R$ 7.500. Quando eu atingi um número próximo de 10 clientes, foi o momento em que eu comecei a virar a chave. Ainda continuo implementando, mas já tem 1 ou 2 meses que eu já estou desenvolvendo o meu microsas. E por que esse tempo todo? Porque é um tempo que eu estou fazendo ainda nas minhas horas vagas para poder experimentar. Claro que se você sentar rapidamente, tiver o domínio da tecnologia, você vai conseguir fazer com muito menos tempo. Tem essa filosofia, esse livro chamado Shape Up, que é um livro em que ele... Aliás, é um livro muito bom do pessoal do Basecamp, e ele sugere em torno de 6 semanas, e eles fazem toda a metodologia deles aqui, beleza? Mas o ponto é, eu estou transformando o Convexa N8N, que é uma versão não multi-tenancy, multi-usuários, para uma versão multi-usuário. E qual é a tecnologia que eu estou utilizando? É a tecnologia Ruby on Rails. E muito provavelmente você não conhece essa tecnologia, porque é uma tecnologia que quem é mais da área da programação que conhece, mas é uma tecnologia, podemos dizer, um pouco mais antiga. O framework tem próximo de 15 anos, daqui a pouco vai fazer 16, 17, 18, 20 anos. Ele não implementa a filosofia de desenvolvimento do React com microservices e todas essas coisas que a gente gosta de falar quando a gente quer impressionar alguém, mas ele serve para o propósito dele, criar web apps modernas, né? Sem muita complexidade. E por que eu trouxe essa tecnologia aqui? Porque eu quero que você crie as coisas, estou sugerindo criar em Ruby on Rails? Não. Porque hoje, sinceramente, de novo, a tecnologia pouco importa. Se você for utilizar um Bubble, por exemplo, um Flutterflow, muito provavelmente que para 10 mil, 20 mil usuários, tipo, tanto faz, entende? E até lá, você já está, digamos, faturando e tudo mais. E para romper essa barreira, aqui já para chegar no final do vídeo, que é um vídeo opinativo, para romper essa barreira de, digamos, voltar a ter que desenvolver em código e tudo mais, eu tive que quebrar um modelo mental. Porque nós, como seres sociáveis, a gente tem um gatilho muito forte, que é um gatilho chamado de coerência. E a partir do momento que eu comecei a me colocar ensinando o N8N, eu comecei a me colocar na seguinte posição: eu só posso falar de N8N, eu só posso fazer coisas em no-code, mas isso está longe de ser errado. Então a pergunta está longe de ser certo. Então a pergunta que eu deixo para você e a pergunta que me destravou essa reflexão é: qual é o seu no-code? Qual é a linguagem? Qual é a ferramenta? Qual é, sabe-se lá, Deus o que você desenvolve rápido? Por que eu escolhi o Ruby on Rails? Porque foi uma tecnologia que eu aprendi desde 2011, quando eu fiz o meu primeiro curso, desenvolvi muita coisa com ele,
E, sinceramente, eu acho que eu consigo desenvolver muito mais rápido em Ruby on Rails do que em Bubble. Por quê? Cara, que já está aqui dentro. Muitas coisas já estão aqui dentro. Só que o ponto-chave é, eu só fui conseguir chegar nesse ponto depois que eu vendi e resolvi pelo menos 10 problemas do modo concierge. Qual é o meu modo concierge? O modo N8N. Então fica esse recado, fica a minha opinião para você. Não caia nessa história de que, eu tenho que utilizar a tecnologia A, B ou C. Comece a utilizar e testar de forma remunerada, ou seja, eu testo a minha ideia e se ela vender em serviço, eu executo o serviço e junto caixa. Para quê? Para que eu possa desenvolver o meu microsas. Beleza? Eu acredito que é uma estratégia inteligente, porque se você parte do microsas fazendo uma coisa muito mais elaborada e tudo mais, você está perdendo tempo se você não validar a sua ideia primeiro. O Eric Rice recomenda fazer isso daqui. O N8N é uma forma de você fazer o modo concierge e colocar, eventualmente, a depender do seu serviço, R$ 7.500 no bolso para cada automação que você instalar. Você pode escolher fazer disso numa profissão ou então você pode criar e experimentar esses outros mercados. O céu é o limite, principalmente agora com inteligência artificial. Em último detalhe, eu peço desculpa para você que muito provavelmente não está me acompanhando tanto no YouTube. Faz 40 dias que eu gravei o último vídeo, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, claro. Muito provavelmente você está escutando um eco nessa sala, mas é porque eu estou numa sala literalmente branca, tudo vazio. E eu aproveitei agora esse final do ano para poder dar uma descansada e também colocar algumas ideias e planos no mar, a qual a gente já vai falar um pouco mais à frente. Esse aqui é um fundo verde que eu estou utilizando para esconder a bagunça lá atrás, para ficar um pouco mais organizado aqui para você, beleza? Só dando uma satisfação, você que me acompanha, você que chegou até a última parte do vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que eu garanto que vai ser logo e não vai demorar. Um abraço, tchau, tchau.